eu tinha algumas pequenas esperanças, ainda, como o reverendo Hernandes Lopes, que eu conheço desde que ele era bem novinho. Ele até hoje tem uma voz assim um tanto fina, mas ele, quando era jovem, tinha uma voz bem fininha. Recém saído do seminário, eu o conheci ainda no seminário. E ele viajou comigo, meu pai e minha mãe, a Israel, no início dos anos 80. Era a pessoa mais engraçada do ônibus, num grupo de uns 40 pastores. E eu os levando para conhecerem os lugares e tudo mais. Inclusive o Josafá Vasconcelos, da Bahia, querido meu, a vida inteira estava conosco. E vários outros pastores, alguns até morreram, como o Betão, aqui de Brasília, tantos outros. Uma viagem tão agradável, de quase um mês, de tanta comunhão. E depois daquilo ali, eu fui, mas muitas vezes, até Vitória pregar na igreja do Hernandes, querido, que me honrava, honrava e honrava e honrava, que repregava as minhas mensagens e me dizia com alegria. E durante muito tempo eu achei que ele, enquanto estivesse ali fazendo o papelzinho dele, agora de evangelista da igreja presbiteriana, mas ele ia manter a piedade. Até que agora, no meio da pandemia, pouco antes da pandemia, em 2018, a Marina Silva perguntou se eu o conhecia. Eu falei sim, há muitos anos. E é meu amigo. Você quer que eu fale com ele o quê? Ela falou, eu queria saber se ele e o pastor da igreja onde ele também serve me receberiam para eu explicar qual é o meu projeto de governo, numa reunião íntima. Eu não quero propaganda nenhuma, não. Eu quero só que eles ouçam. Aí eu liguei para lá, ele foi super carinhoso, saudades e tal. Marquei a ida da Marina e depois liguei de novo para confirmar que estava tudo certo. Aí ele me falou, sabe o que eu estou fazendo agora? Me diga se é ou não é verdade, o Hernandes. Sabe o que eu estou fazendo agora, Caio? Eu falei, o quê? Estou ouvindo aquela sua mensagem. Coloque sal nas fontes. Uma mensagem que eu preguei algumas vezes, inclusive lá em Israel, quando ele estava comigo em Jericó, levando o pessoal até a fonte de Eliseu e repetindo de maneira metafórica aquele milagre. Quando ele foi até a fonte, jogou sal na fonte, que tinha águas salobras e elas se transformaram em águas potáveis. E eu fiz uma aplicação daquilo de maneira metafórica, que era necessário colocar o sal do evangelho e do discipulado dos verdadeiros discípulos nas fontes de emanação cultural, social, filosófica da sociedade inteira, para que a partir da nascente, não no fim do processo, mas no início do processo, o evangelho já chegasse com a sua bendita contaminação preservadora e salutar. Aí eu falei, que bom, meu irmão, que legal, Deus te abençoe. Aí pronto, passou um tempo. Aí no primeiro ano da pandemia, eu dei uma ligada para ele. Falei, tudo bom, querido? Ele sempre muito afável. Muito bom, meu irmão querido. Eu falei, olha só, eu queria te convidar, Hernandes, para a gente fazer uma live juntos. Eu tenho feito todo dia uma ou duas durante a pandemia e eu queria conversar um pouquinho com você. E aí ele falou, meu querido. E aí começa a ficar aquela voz mais formal. Aí, você me dá uns dias para eu orar? Aí eu falei, bom, oração e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, né? Eu falei, tá bom, quando é que você quer que eu te ligue? Não, eu te ligo. Aí eu esperei, ele não ligou, eu não me lembro, não recebi a ligação, liguei para ele. Falei, e aí, meu irmão, orou? Aí ele, Caio, eu não sei como é que eu vou te dizer isso, mas eu não posso participar da live com você. Eu não tenho condições, desculpa, meu irmão, mas eu não posso. Eu falei, você está querendo me dizer que você chegou a uma posição muito elevada dentro da denominação, que você hoje é a voz da denominação na televisão, que você é a voz da denominação nas manifestações públicas,
e que você recebeu o apoio de todo o Supremo Concílio, sínodos e presbitérios, que você virou uma figura, assim, estilo desse tipo que não faz mal e, quem sabe, só faz bem, e você não quer perder esse lugar. Isso está gravado lá para ele, como está gravado aqui no meu WhatsApp. Aí ele falou: você é um príncipe, é um príncipe de Israel. Você compreendeu tudo perfeitamente bem. Muito obrigado, meu príncipe. Você sempre será um príncipe de Deus, mas eu não posso correr o risco de prejudicar e de ser mal interpretado. Mas que bom que você é um príncipe que entende tudo. Falei: tá bom, Hernandes, Deus te abençoe, fica com Deus e segue adiante. Desliguei com uma tristeza no coração. Falei: meu Deus, o cara já era. Ele está vivendo para fazer manutenção disso aí. Ele prega o que agrada, anda com quem agrada. Ele virou o rei da média, o senhor das beiradas, pregando uma mensagem que é só canja e caldo de galinha, que não traz profecia. E aí, depois disso, foi que eu comecei a ouvi-lo e me agradeci não ter feito a live com ele. Quando eu fui ouvindo as opiniões tão toscas, tão burras, tão velhas, tão mofadas, tão cheias de fungo, tão sem vida, tão sem aplicação para qualquer geração que não seja passada. Me deu uma tristeza. Eu falei: esse aí era um dos melhores. Olha no que se tornou. Aí eu ouvi a esposa de um deles, querida minha, que me chamou no particular e me falou: Caio, será que você ainda tem alguma influência sobre o meu marido? Aí eu falei: por quê? Ele falou: ela disse, se você tiver, conversa com ele, porque aquele marido que você conheceu, santo, doce de Deus, foi embora e nunca mais voltou. O que eu tenho hoje aqui é um puritano com uma barba que vai até o umbigo, que não pode cortar, porque é parte da religião dele. Todo mundo está em pecado, todo mundo está errado, ninguém pode gargalhar, ninguém pode rir, está tudo feio. E eu estou perdendo tudo, eu estou morrendo. Porque eu não casei com esse cara, e com esse cara eu não aguento ficar casado. Eu só não me separo porque você sabe que no nosso meio aqui isso não existe, mas eu estou em muita dor. Se você puder me ajudar, me ajude. E de lá para cá eu comecei a ouvir histórias. Outro dia alguém me contou de um desses durões, anti-gênero, anti-LGBTQIA+, anti qualquer pessoa que ame pobre, que seja solidário para com a necessidade humana, que seja contra as armas, e que queira a prática da paz, e que busque uma vivência espiritual de calor, de amor, de paixão, que não faça acepção de pessoas, que não privilegie apenas os grupos do nosso status religioso ou denominacional. Comecei a ver alguns desses caras experimentando dificuldades na vida pessoal, e aí eu orei por alguns deles. Senhor, permite que essa dificuldade pessoal abra os olhos para essa pessoa, para entender. Porque tem gente que só se quebranta na paulada, no cacete. Quando é relativizado por inteiro é que consegue enxergar. Aí alguém me falou: sabe fulano? Eu, claro que sim, conheço desde que ele é menino. Pois é, ele está numa depressão profunda, porque um filho confessou que é gay e a filha disse que é lésbica, e ele passou a vida batendo com ódio nisso e agora não sabe mais em quem bater. Eu falei: tomara que isso mude o coração dele, porque ele é tão hostil, tão aguerridamente perverso. Tomara que isso melhore, que isso humanize.
que isso o evangelize, que isso o quebrante. E aí eu ouvi de outros coisas semelhantes. A esposa querendo deixar, os filhos abandonaram, todo mundo. Eu digo, bom, quem sabe esses caras agora veem que o que eles estão fazendo não produz vida, não produz vida. Mas que nada, semana passada, a Igreja Presbiteriana liberou alguns documentos corroborados pelo Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a instância máxima, botando pingos nesses is todos. Começa dizendo que se houver alguém dentro da Igreja Presbiteriana que tem algum tipo de ideologia marxista, tem que ser expulso. Se tiver alguém com alguma tendência a votar num partido de esquerda, tem que ser expulso. Se tiver alguém com esses maneirismos das tolerâncias apregoadas pelo Evangelho, que é anunciado dizendo seja inclusivo e misericordioso, tem que ser tirado, não pode ter lugar, não pode ter espaço, não pode ser ouvido. Se houver alguém que não puna com exclusão qualquer pessoa do movimento LGBTQIA+, não precisa casar, não precisa nada, basta ser acolhedor e generoso, tem que ser afastado. Ou seja, se sobrar alguma humanidade que não seja partidariamente de extrema-direita, que não seja calada, silenciosa ou muda, com medo de expressar opinião entre vocês, se for diferente, não pode mais continuar na nossa igreja presbiteriana. Está escrito, não sou eu que falei, está escrito em 4, 5 documentos. A mesma coisa repetida. Eu li, reli, mandei para 4, 5 amigos e perguntei, escuta, eu estou entendendo mal o português ou é isso mesmo? Todo mundo que leu ficou chocado, perplexo, porque nem nos dias do Bonerges Ribeiro chegou a ser tão explícito assim. Aí eu vejo lá o presidente do Supremo Conselho, tantos anos, o Roberto Brasileiro, o Augusto de Codemos, o Hernandes Lopes, e uma quantidade de presbíteros mais jovens e de pastores de outra geração, que foram constituídos membros da comissão da Santa Inquisição Permanente da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nome, obviamente, não é Santa Inquisição, é a Comissão Permanente de Exames e Aferição da saúde dessas confissões. Em outras palavras, são pessoas que têm um poder de permanentemente votarem saídas, expulsões ou qualquer coisa, ou seja, inquisições sem fogueira, como designou a geração do Rubem Alves e do Joaquim Beato e de vários outros que na década de 60 foram expulsos por razões doutrinárias, como eu já ontem falei num vídeo que postei. E agora a gente dá esse moonwalking, parece que nós voltamos lá para os dias de Calvino, onde os debates tinham que acontecer e quem não se justificasse doutrinariamente conforme o script ia para a fogueira, não mais de fogo. A fogueira das línguas, da maldição, do afastamento, do ostracismo, da proibição, da malignização do nome da pessoa. Isso não tem nada a ver com Jesus. Não é quem ama Jesus, quem não ama Jesus, não é quem tem compaixão pelo próximo, não é sobre quem não tem misericórdia. Não, o cara pode ser cheio do amor de Deus. Isaías seria disciplinado na igreja presbiteriana hoje. Jeremias seria disciplinado na igreja presbiteriana hoje. Jesus não entra na igreja presbiteriana de hoje. Não entra. Paulo não tem lugar lá dentro.
especialmente se curar doentes, expulsar demônios e disser, não esqueçam dos pobres. Não tem lugar lá dentro. Não tem lugar para quem quer que se negue a exercer o juízo sobre o diferente. Não tem mais lugar. E essa se transformou numa anti-igreja para mim. Eu tenho todo o amor por ela. Minha avó se converteu lá no século XIX. Minha mãe no início do século XX. Meu pai nos anos 60. E eu nos anos 70. E nunca fui devoto ao presbiterianismo, como eu nunca fui devoto ao patriotismo, eu nunca fui devoto a nada disso. Eu sempre fui um cara que, quando o evangelho entrou em mim, eu só tive coração, mente, alma e foco para o evangelho. E toda vez que vocês me virem fazendo uma escolha pública, que alguém interprete como sendo política, não tem nada a ver com o partido, com as pessoas, com nada. Tem a ver com a pauta do evangelho. Se o evangelho propõe aquela pauta e só quem está defendendo aquela pauta é esse caneco azul, e eu não tenho nenhum outro meio de expressão a não ser através desse caneco azul, eu vou defender a pauta que esse caneco azul defende, não por causa do caneco azul, mas por causa do evangelho de Jesus. Mas não adianta. Eles esquerdizam, eles comunizam, eles marxizam, eles heretizam, eles fazem o que eles quiserem. Você não pode ser mais bom, generoso, compassivo, misericordioso, acolhedor, sem juízo, capaz de chamar para debaixo da sua sombra os seres repugnantes da igreja. Você não pode mais ser como Jesus, amigo de publicanos, pecadores, de gente pária. Não pode mais andar e se alegrar com eles. Os fariseus dominaram. As cruzes estão sendo erguidas. E os azorragues estão prontos. E os usuários são esses que não têm vergonha de serem chamados de os atuais inquisidores com mudanças semânticas para designarem a mesma situação de uma igreja do século XXI, que tem tudo para ser uma das igrejas mais evoluídas, porque podia ter aproveitado toda a evolução do século XVI para cá, podia ter aproveitado a Renascença, o Iluminismo, as grandes viradas de conhecimento, de saber, da astronomia, da biologia, acesso a novos conhecimentos históricos, sociológicos, que se renovam todos os dias, saberes diversos. Podia ser uma igreja culta, bonita, do Evangelho, plantada no chão do coração de Deus em Cristo, sendo um farol nesse mundo tenebroso, mas se transforma numa luz apagada colocada debaixo do cesto, escurecendo, inclusive, o futuro daqueles que habitam nessa casa. O que eu disse a um amigo presbiteriano, colega hoje de manhã que me ligou, falando do que eu postei ontem na internet, no Instagram e no Facebook, dizendo que profecia, que palavra, mas será que a nova geração também vai se perder? Falei, cara, já está se perdendo. Os meninos já estão sendo catequizados praticamente na terra plana. Já está se perdendo. Assim como nos anos 60, se perdeu aquela geração inteira entre os anos 70, 60 e 75, se perdeu tudo. Foi todo mundo embora e não voltou até hoje. Você quer ver uma pessoa como a Miriam Leitão, que foi criada na igreja presbiteriana. Como ela, tem uma quantidade enorme de pessoas que eu não tenho a liberdade de mencionar o nome. Eu só falei dela porque ela mesma diz isso dela própria. Mas quantos? Meu amigo Rubens César Fernandes, que também não se importa que eu diga isso, foi entregue à ditadura por um capitão naquele tempo, capitão de fragata presbiteriano, que estava trabalhando para a ditadura. Pastor Fanini entregou uma quantidade brutal de batistas para a ditadura, foram presos.
Alguns depois trabalharam comigo. Eu sei das histórias, das pregas anais dessa corrupção. E como ele, muitos outros. E agora eu estou vendo esse retrocesso, voltando. Eu pensei que a gente estava livre disso para sempre, mas não. Senhor, eu te peço que essa palavra de denúncia, que eu comparei com o Evangelho de João, falando dos diótrefes que nunca vão embora e que sempre voltam como zumbis da corrupção da fé e do amor e da graça no meio do teu povo. Eu te peço que alguém entenda o que eu estou dizendo, que alguns entendam, não só entre os presbiterianos, mas no seio de todas as denominações, onde o mesmo fenômeno parecido e semelhante está acontecendo, de modus operandi diferente, mas o mesmo. Tem compaixão. Eu não me importo comigo, nem com o que digam de mim, nem com juízos que sobre mim lancem, nem sobre maldições, nada. Eu estou aqui coberto pelo teu campo de força. Mas eu tenho toda a compaixão por aqueles que não têm a coragem de se defender, nem de se colocar em pé, nem de dizer, passei um risco no chão, daqui eu não vou adiante, porque daqui para frente, se eu concordar, eu estou perdendo a minha alma. Por favor, Jesus, que por misericórdia infinita, essa palavra seja aproveitada. É o que eu peço em teu nome. Amém.